O projeto de resolução 07/2023, de autoria do vereador Diogo, que concede o título de cidadão coroatense ao senhor Francisco Soares Raposo Filho, pastor da Igreja Assembleia de Deus. Com a palavra o autor do projeto. Senhores vereadores, vereadora Lourdinha, eu trago a esta tribuna e para o plenário desta casa o projeto de resolução 007, que concede o título de cidadania e dá outras providências. E desta feita, gostaria muitíssimo de poder estar realizando a defesa desse projeto em um dia que o pastor Raposo, que é Francisco Raposo, não estivesse tão ocupado quanto ele está hoje. Pastor Raposo, vereador Marcos, é o presidente das Assembleias de Deus do Maranhão, um homem renomadíssimo, tem quase 40 anos que é pastor e já trabalhou em vários campos, cidades, porque campo para a Assembleia de Deus pode ter mais de um campo dentro de uma cidade. Por exemplo, em Coroatá nós temos o campo de Coroatá, o campo do Pau de Estopa, o campo do Bacabauzinho, o campo da Macaúba, são várias, o campo da Vila 7 de Setembro, ou seja, são igrejas autônomas, elas são todas federadas com a Assembleia de Deus no Maranhão e a Assembleia Geral do Brasil, mas elas têm um pastor presidente. É como se fossem cidades desmembradas de Coroatá, no ponto da organização da igreja, como se fossem as paróquias de uma diocese. E o pastor Francisco Raposo, como nós conhecemos como pastor Raposo, ele é o líder da Assembleia de Deus e desde a sua juventude ele é evangélico. Ele nasceu em 61, em Pedreiras, e foi morar em São Luís, e no ano de 1983, ele conheceu a irmã Albeniza, com a qual é casado e pai, e também já tem neto, né? Ele tem a Késia e a Priscila como filhas, e tem o Estevão como seu neto. O pastor Raposo foi ordenado ao Santo Ministério, como eu disse, há quase 40 anos, para ser exato, há 37 anos, e hoje ele é o presidente das Assembleias de Deus no Maranhão. Uma igreja enorme, um pastor queridíssimo, é uma igreja que vive em harmonia, é uma igreja, se você... A nossa presidenta esteve conosco ontem lá na Assembleia de Deus e viu. E ontem, senhora presidenta, ainda não estavam presentes todos os pastores que estavam chegando. Ontem foi o culto inaugural, a abertura dos trabalhos e as inscrições. Nós estamos hoje, e a prefeitura está dando todo o suporte, nós estamos com o Centro Nossa Senhora da Piedade alugado, onde está hospedando os pastores. Nós temos algumas escolas que foram cedido o refeitório, que foi cedido também espaço para que possa hospedar. Algumas propriedades de alguns amigos foram cedidas, casas, hotéis, e os crentes da Assembleia de Deus estão hospedando nas suas próprias residências os pastores. A expectativa é que venham mais de 1.000 pastores para este evento. Portanto, vereador Zé Raimundo, é um líder verdadeiramente que consegue congregar os seus auxiliares, porque ele preside e os pastores o auxiliam nesta obra de Deus no Maranhão. E eu conversei com o pastor Manuel Costa, que é de Coroatá, é irmão do Cláudio ali da Motocá, filho do irmão Otávio, e hoje é auxiliar dele em Bacabal. É um pastor que foi para lá e conseguiu se consolidar como um religioso competente que é o pastor Manuel, e hoje ele auxilia o pastor Raposo. E o pastor Raposo sempre esteve presente em Coroatá. Quando o pastor Bené adoeceu, sempre estava conosco. Eu não sei se os senhores lembram, mas
no ato fúnebre do pastor Bené, ele estava aqui e conduziu todo aquele procedimento. Então a igreja de Coroatá, nós, enquanto membros que já amamos os nossos pastores de modo geral, hoje nós temos um carinho especial pelo pastor Raposo. Nós que somos liderados aqui em Coroatá pelo pastor Josias, o pastor Jair e mais outros pastores, lá na Tricidela temos o pastor Antônio Filho, que é o nosso pastor ali, nós temos um grande carinho. Está aqui o irmão Hernande, que é também membro da Assembleia de Deus. O vereador Otoniel falou comigo, disse que não poderia estar conosco, porque está cuidando de algumas atividades lá que necessitam da presença dele, e eu entendo isto. Mas eu que gostaria, como eu já falei com cada um dos senhores, que talvez nem conheçam o pastor Raposo, que pudéssemos aprovar esse título para o pastor Raposo. E isso, vereador César, quando você aprova um título para uma pessoa, na minha concepção, na minha forma de ver, você está incentivando as pessoas do bem a continuarem sendo do bem. Você está aplaudindo uma pessoa boa, a tendência dela é continuar sendo boa. Porque tem muita gente que diz assim, ninguém olha para mim. Se eu fosse um traficante, todo mundo falava meu nome. Aí já assusta a ideia, né? Para poder se destacar. Mas eu acredito que nós, seja um lavrador, seja uma professora, seja doméstico, seja uma pessoa do ramo da comunicação, em cada lugar onde você milita, onde você trabalha, você pode viver dignamente. E é por isso que eu quero que Vossas Excelências concordem comigo e concedamos esse título ao pastor Raposo, que eu disse para ele ontem, pastor Raposo, e eu já conversei com alguns vereadores, amanhã nós vamos discutir sobre essa honraria, e eu tenho certeza que será aprovada por unanimidade, e quando tão logo seja aprovada, eu vou lhe entregar. Não o título, porque o título será depois, mas vou lhe entregar o projeto já carimbado e assinado. E ele ficou muito feliz, porque todo mundo ficaria feliz. Por exemplo, se de repente lá o vereador Zé Raimundo de Moura, alguém em Bacabal, um amigo dele que conhece, e vê o esforço dele, agora em Lago da Pedra, que ele está trabalhando lá, por exemplo, e um vereador apresentasse daqui a alguns anos, reconhecendo que ele esteve lá e contribuiu, isso alegra o coração, isso nos faz viver, isso move a nossa vida, né? Eu estava agora há pouco conversando com o vereador César Truvão, e ele rapidamente me contou ali umas poucas linhas da história do seu Alexandre, do seu Vitor, do seu Zacarias, que eu nem sabia que era o avô materno dele, que é do lado que vem lá o Zé Truvão. Enfim, essas pessoas, as pessoas que constroem, que têm história, elas têm que ter o seu, digamos assim, o seu reconhecimento. E é muito ruim, senhora presidenta, quando nós reconhecemos só depois que as pessoas morrem. Eu costumo dizer, vereador Zé Raimundo, que eu quero muito que aqueles que têm alguma afeição por mim demonstrem isso para mim. Quando eu morrer, eu não vou saber quem gosta de mim, porque eu não vou estar aqui para presenciar. Então, com isso, senhora presidente, eu quero dizer que um homem da envergadura do pastor Raposo, recebendo essa honraria da Câmara Municipal de Coroatá, quem vai ganhar, muito mais do que o pastor Raposo, é essa casa. Porque ele vai colocar na história dele, na biografia dele, que a Câmara Municipal de Coroatá concedeu o título de cidadão coroataense. Então nós vamos para o rol da história das Assembleias de Deus, mais uma vez, como fizemos isso no centenário das Assembleias de Deus, como fizemos isso ao conceder o título para o pastor Osiel, para o pastor Josias, para o pastor Raimundo Bené, e assim para tantos outros membros da Assembleia de Deus. Muito obrigado, e de já, senhora presidente, eu peço a dispensa das comissões para que possamos deliberar ainda hoje sobre essa matéria. Eu vou colocar o pedido do vereador, que é a dispensa das comissões. Quem for a favor, permaneça como está. Eu vou colocar em votação a matéria em si. Quem for a favor, permaneça como está. Aprovado por unanimidade.